Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu serei breve porque eu quero mostrar para vocês aqui um pedacinho de um podcast. O nome é Fala Glauber Podcast e ele levou lá um dos policiais, né, o Tenente Edson, que foi um dos responsáveis pela captura do Lázaro. Quem não lembra aqui, a gente fez a cobertura completa desse caso, inclusive denunciamos o papel imundo que a grande mídia estava fazendo, inclusive atrapalhando o trabalho da polícia, né? Vocês devem lembrar daqueles repórteres da Record sensacionalista, dando as coordenadas, dizendo para onde a polícia ia o tempo todo, perseguindo mesmo os carros da polícia com helicóptero, dizendo, olha, estão indo para tal canto, ajudando o bandido. Mas é um caso que envolveu muita espiritualidade, né? Inclusive, isso ficou tão na cara que os policiais iam encontrando ali os objetos de magia, os rituais sendo feitos, o depoimento das pessoas, o que eles sentiam dentro daqueles matos, um verdadeiro batalhão atrás daquele homem, ninguém conseguia encontrar, ele trocando tiro com as guarnições da polícia, e ficava claro que ele estava tendo alguma ajuda espiritual. Embora muitas pessoas hoje sejam treinadas, embora digam, não, eu sou cristã, mas não acreditam em nada espiritual. Meu amigo, se você não acredita em nada espiritual, você não é cristão, porque Jesus Cristo passou o tempo todo expulsando essas entidades. E ali, o Lázaro estava cheio, estava rodeado delas. Muitos policiais relataram isso, sentiram isso, pessoas que foram vítimas, e o tempo todo as ações dele era para deixar isso claro. Foi o maior caso de espiritualidade e que envolvia ali também, principalmente naquela região ali com várias chacras, de pessoas que têm dinheiro, envolvia que existe um grande grupo aqui no Brasil que pratica esses rituais. E talvez o Lázaro fosse apenas mais um representante. Mas essas coisas não é interessante para eles falarem, tanto que entraram na justiça, né? Vários políticos dizendo, ó, para com essas declarações, foi proibido isso, inclusive, deles dar qualquer declaração que pudesse gerar preconceito contra as religiões afro. Então os policiais foram obrigados a ficar calados. Hoje, agora, né, depois do tempo ter passado, agora é que está vindo à tona algumas dessas informações que a gente já relatava aqui. Então eu quero que você preste o máximo de atenção, meus irmãos, para você ver que a espiritualidade ela é até mais real do que eu, do que você. Então, como não há tempo a perder, pega agora o leite com Nescau quente e a bolacha Maria e vamos iniciar o nosso quadro. E a forma dele aparecer era derramar sangue, né? Lógico que podem haver outras questões, eu não vou entrar no mérito disso, né? Por trás disso aí também, mas que eu constato como algo certo, que algo o movia, né? Que era além dele, né? Além da psicopatia. Essa questão espiritual aí, né? Essa parada espiritual é onde que a gente vai entrar. Aí, quando eu soube dessa residência, né, que ele iria vingar a família, eu falei, uai, então a parada é o seguinte, vocês podem deixar com a gente aqui, só que eu preciso do autorizo da proprietária, né, você liga para ela aí, e aí eu falei com ela, né, falei assim, situação, sou policial militar, estamos aqui e tal. Ela falou, nossa senhora, vocês têm que pegar ele, porque senão ele vai matar nós. Primeira coisa que ela me falou. Ela é muito grata, né? Depois eu voltei lá, ela me agradeceu demais e tal. Porque ele jurou que ia matar eu, ia matar meus filhos, né? E ela morava lá na chácara. E ela já tinha se recolhido e já estava ficando na cidade já por causa dessa situação, né? E aí, nós falamos assim, pai, então, já que a senhora está com essa situação e esse é um local que o Lázaro pode vir, né? Então nós vamos ficar aqui. Então, em vez dele achar a família, vai achar nós, né? Vamos ficar nessa casa aqui, vamos agir de forma que seja menos percebido possível, né? Porque vai que tromba, né? Vai que o Lázaro vai lá tentar a sorte. Porque assim, os relatos, né, até das vítimas, né? No momento que o Lázaro abordava, ele começava a falar algumas coisas, né? E dentre elas é a paciência que ele tinha, né? De permanecer no local observando, né? Ele ficava 6 horas observando a vítima antes de atacar. Em determinado local, nesse local mesmo aí que ele atirou nesse pessoal, ele fala, né, que ele estava lá desde tal horário, que viu tal fazendo isso, viu Y fazendo aquilo, que depois chegou A, entendeu? Sim. Então são fatos que
que realmente ele tinha esse ânimo necande, né? O ânimo de matar, né? Ele observava e usava aquilo ali contra as vítimas depois. Beleza, nós caímos para dentro da casa. E um fator também que eu acho interessante, nós éramos 9. Que casa que tem 9 camas, pai? A casa tinha 9 camas. A casa tinha 9 camas? 9 camas, cara. É uma chácara, né? Uma chácara, cara. Mas casou certinho. Uma casa, 9 camas. O polícia chegou lá depois de 6 dias e achou que tava no hotel, na cama Cara, pra cada um, velho. pai. Rapaz, Porra. 9 camas, 9 colchão, caralho. Eu falei, rapaz, isso aqui é Deus mesmo. Não bastasse, cada cama tinha a medalha de São Bento. Não sei se vocês... eu não sou católico, né? Mas, inclusive, isso aí virou uma marca do time, né? Dos 9. Todo mundo foi fazendo as tatuagens aí do São Bento aí. Inclusive, eu tenho ela aqui, ó. Aqui, ó. Muito bom. O que acontece? Cada cama tinha uma moeda de São Bento. E eu falei, quem que é esse maluco, né? São Bento. São Bento é um padre exorcista, né? Da Idade Média aí. E ele usava a bata preta e ele jogava pra cima do capeta mesmo e exorcizava geral. Ele era uma ramificação diferente da Igreja Católica, né? E na época existia muita bruxaria. E ele era conhecido justamente por isso. E quando o pessoal ia fazer determinado tipo de trabalho, e conta a história que quando ia fazer algum trabalho voltado para o próprio São Bento, né? O pessoal da bruxaria já manifestava o contrário, falando assim, não, onde tem aquela cruz, a gente não entra. Não chega, né? A gente não entra. Então assim, já foi um fator já de imediato ali que eu falei, caralho... E essa família também na fé... E com esse medo desse monstro, já medo. tinha ali a sua proteção e que isso acabou abraçando com vocês também. Aí eu falei que a pegada é essa, né? Já vamos nos orientar por aqui, que eu acredito que isso aqui está mais espiritual do que o ladrão em si. Porque, igual eu falei desde o início, a gente já confrontou com muito bandido, cara, né? As experiências que nós tivemos em ocorrência, elas foram usadas ali em loco. Mas o Lázaro era só mais um ladrão com conhecimento de terreno ali, né? O que difere o Lázaro dos demais bandidos era porque conhecia o quintal da casa dele. Mas tinha esse fator preponderante também, que era o lado espiritual da coisa. E aí vai para... E que pelo que eu estou entendendo, você foi percebendo, tu e a sua equipe foram percebendo a cada dia que nós evoluía. Nós fomos percebendo desde o início, inclusive... Tivemos outros relatos dentro da própria equipe de pessoas que falaram, né? Vocês vão chegar. Vocês se mantenham aí na pegada aí que vocês vão chegar. E a motivação, né, cara? A motivação todos os dias que nós estávamos com restrição de comida, né? A gente não estava dormindo, né? E a gente estava ali voluntariado. A gente não tinha... Nós não estávamos subordinados à Secretaria de Segurança Pública. Nós somos subordinados à Secretaria da Casa Militar, ligado diretamente ao governador. Mas, quando você é vocacionado para algo, e quando você é policial militar de verdade, cara, você quer somar força, né? E naquele momento, eu sabia que nós iríamos pegar o Lázaro, mas... Como a mídia estava fazendo um trabalho de desconstrução tão grande, do meu ponto de vista, e também os doutos não conhecedores de segurança pública, mas estavam opinando sobre segurança pública, que nunca pisou no mato, nunca foi atrás de um ladrão, nunca trocou tiro com ninguém, estava falando que a polícia estava demorando, entra lá no mato, vai caçar o bicho, né? Entra lá no mato, vai ver como é que é a realidade, né, para falar. Acho que para você falar algo, você tem que ter conhecimento de causa. Meus irmãos, e o tenente falou tudo. É exatamente a cobertura que a gente fez aqui, dentro da nossa própria limitação, né? Nós não temos os mesmos recursos da mídia, mas vendo o depoimento dos policiais, fazendo a cobertura dos fatos e não do achismo da própria mídia, a gente percebia e falamos aqui exatamente o que esse homem disse.
Se a pessoa duvida, assista, nossos vídeos estão todos no ar ainda, graças a Deus. Só é você colocar aí, Encarando o Sobrenatural Lázaro, deve ter uns 4 ou 5 vídeos, estão todos no ar. E a gente percebia tudo isso que estava acontecendo. Para isso, pegávamos as próprias notícias da mídia, tirávamos o que era manipulação dela e somávamos isso ao depoimento de vários policiais que estavam relatando ali o que encontravam. E aí a gente viu também um vídeo aqui, inclusive está também nos nossos arquivos, onde os policiais começaram a orar. Viram que aquilo ali não era apenas uma coisa física. Não tem como um bandido sozinho encarar um batalhão da polícia inteiro, vários homens treinados ali, e levar a melhor em várias ocasiões, os policiais levando a pior. Então aquilo era uma coisa espiritual. Encontraram o livro dele, encontraram as bruxarias que ele fazia. E aí nós começamos a relatar aqui, houve essa lei aí para proibir os policiais de falar. E aí, amordaçados, o que é que essa mídia fez? Começou a escarnecer os policiais. São mal treinados, porque era para fazer assim, era para fazer assado. Como ele bem disse, pessoas que nunca tiveram qualquer experiência, nenhum treinamento, mas quer opinar. E é o que eu falo aqui sempre, essa história, vamos questionar tudo, que inclusive foi o Mamãe Falei, né, que criou, espalhou isso aqui na internet. Não, vamos questionar tudo sem saber do assunto. Você precisa ter o mínimo para você questionar alguma coisa. Não se questiona sem saber do assunto. Então, resumindo, meus irmãos, foi só a polícia orar a Deus, se apegar com Deus, o mal caiu por terra, meus irmãos. Porque é sempre assim, no fim, o bem sempre triunfa. Pode demorar, pode ser sofrida a batalha, mas o fato é que no fim, o bem sempre triunfa. Eu acredito que tem muito mais coisa ainda por debaixo desse tapete, que nós vamos ouvir aos poucos. Quando os anos forem passando, mais e mais coisas a gente vai sabendo. E eu não tenho dúvida que aquilo ali envolve muito mais pessoas do que apenas o Lázaro. O Lázaro, para mim, era um representante, um iniciado de uma coisa muito maior naquela região. Mas enfim, eu pretendo trazer outros casos aqui espirituais ligados ao paranormal, se for da vontade de vocês, tá certo? Então, capricha no like, compartilha esse vídeo, porque se a gente vê aí um feedback legal, a gente pode dar continuidade a esse trabalho aqui, né? Até para mudar um pouco a rotina. De manhã a gente continua com as notícias e à noite a gente traz um vídeo ligado à espiritualidade. Se for, claro, da vontade de vocês. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço, deixa a tua opinião e seguimos juntos.